Olá, eu sou a Sol Mendes do Você em Essência e hoje eu vou explicar como que funciona o nosso tratamento de humanoterapia. Mas antes eu preciso explicar como funcionam os nossos 7 corpos, tá? Então eu fiz aqui um desenho dos 7 corpos, vou explicar rapidamente para não ficar muito longo, tá? Então a gente tem aqui os 7 corpos. Eu vou começar aqui pela nossa tríade superior, que são os corpos de luz, tá? Primeiro a gente tem o nosso Atma, que é a nossa centelha divina, que é o Deus que está dentro de nós. Depois a gente tem o corpo búdico, que é onde ficam os nossos registros acásicos ou registros acásticos, que são os registros de todas as nossas vidas passadas, tá? É como se fosse uma biblioteca onde constam todos os nossos livros de todas as nossas reencarnações. E depois nós temos o corpo mental superior, tá? Que é o corpo onde está o nosso projeto de vida, onde está a nossa missão de vida. Esse é o corpo onde está as informações que o que a gente veio fazer aqui nessa vida, né? Depois nós temos o mental inferior, que aí a gente já começou no quaternário inferior, que é o corpo da matéria, né? Que são os corpos mais densos. E daí a gente tem o mental inferior, e a missão dele é o eu penso, que é o corpo do ego, que é o corpo do raciocínio lógico, que é o corpo que pensa, tá? Depois nós temos o nosso corpo emocional, que a missão dele é o eu sinto, que é onde ficam os registros das nossas emoções, que é o corpo que vibra, o corpo vibracional, e esse é o corpo mais difícil da gente entender, porque é o corpo que a gente só sente, né? E é onde ficam as nossas massas também, que é o corpo onde a gente mais tem contato nos nossos tratamentos, que é onde fica a origem dos bloqueios, né? Dos bloqueios energéticos. Depois a gente tem o corpo duplo etérico. Esse corpo eu transfiro. Ele é como se fosse um mapa do nosso corpo, um mapa tridimensional do nosso corpo físico. Ele é igualzinho ao nosso corpo físico. Ele tem todos os órgãos e é também onde ficam os nossos chakras, né? E como os nossos chakras são os nossos centros de energia, então é pelos chakras, que o duplo etérico acaba passando a energia que vem desses outros corpos aqui para o corpo físico, né? Então, se eu tô com um desequilíbrio muito grande aqui nesses corpos, ele vai passar uma energia de má qualidade para o meu corpo físico e eu vou acabar adoecendo. E crio bloqueios na minha vida também. Mas se essa energia que tiver mais saudável, ele vai conseguir passar uma energia mais saudável para o meu corpo físico também, certo? Então, esse corpo físico é o corpo do eu realizo, que é onde a gente realiza as coisas aqui na matéria. Então, o que acontece? Quando a gente encarna aqui na Terra, né, como eu expliquei, o nosso corpo mental, o nosso corpo búdico é o corpo onde estão todos os nossos registros de todas as nossas vidas. E ele vai passar para o corpo do mental superior tudo que a gente vai tratar nessa vida. Tudo que a gente escolheu, né, antes de nascer, vir tratar nessa vida. Nossos karmas, os nossos problemas emocionais, as nossas massas. É onde a gente decide, onde a gente vai resgatar quais massas a gente vai resgatar aqui nessa vida, que são essas massas que a gente criou aqui no corpo emocional, que eu já chego lá. Então, o mental superior é o corpo que a gente precisa ter mais conexão com ele, porque ele é o corpo que sabe o que é melhor pra mim. É onde está a minha missão de vida, o meu projeto de vida, o que eu realmente vim fazer aqui nessa encarnação, tá? É o que eu vim resolver, é o que eu vim realizar aqui na Terra. E o que acontece? Essas massas que a gente fala, elas ficam aqui orbitando no nosso campo eletromagnético, no nosso corpo emocional. Elas acabam bloqueando a nossa vida, porque essas massas, elas são chamadas de níveis, que são aqueles traumas que a gente teve nessa vida e em vidas passadas também, né? Porque essas massas, quando a gente morre, quando a gente não está mais aqui na matéria, elas ficam aqui nesse campo, entendeu? Então a gente volta justamente para poder resgatá-las e poder resolvê-las. Por quê? Porque nós é que criamos essas massas, nós somos os criadores dessas massas, nós somos os pais e as mães dessas massas. Elas ficam aqui e a gente precisa resolver elas, entendeu? Então a gente volta justamente para a gente poder tratar elas e acolhê-las. E é isso que a gente faz nos nossos tratamentos. Essas massas,
Então, são traumas ou são energias mal resolvidas de outras vidas, que geralmente elas trazem alguns padrões que acontecem na nossa vida. Esses sinais que a gente consegue saber de quais são essas massas, que são aquelas assuntos que sempre acontecem na nossa vida. Sempre acontecem as mesmas coisas, sabe? Por quê? Porque essas massas, elas são alimentadas por essas energias, porque essa é a única consciência que ela teve aqui. Por exemplo, se ela foi criada com uma consciência de raiva, de violência, de tristeza, essa é a única consciência que ela tem, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo, ela vai atrair, porque como essa é a energia dela, a gente só atrai a mesma energia que a gente emana, é essa energia que ela vai emanar e essa é a energia que ela vai atrair. Ela vai atrair a mesma energia de tristeza, de raiva, de violência para nossa vida, né? Isso acaba se tornando padrões, porque ela sempre vai querer se alimentar, ela se alimenta dessas energias, né? Então a gente sempre acaba trazendo sempre os mesmos tipos de situações na nossa vida, né? Justamente para quê? Para que a gente possa olhar para isso e resolver, tá? Não colocar debaixo do tapete. Porque quanto mais a gente ignora essas coisas, mais pior elas vão ficando, porque elas vão ficando maiores, porque a gente vai alimentando elas vão ficando mais gordinhas, vão ficando enormes. E a gente precisa resolver isso, né? E essas massas, elas ficam no nosso corpo emocional, porque é o corpo que só sente, né? Aí o que acontece? Nos nossos tratamentos, a gente consegue ter acesso a essas massas na humanometria. E o que ela vai fazer? Ela vai identificar essas massas, vai tratar essas massas e levar ela para o hospital, tá? Para elas serem tratadas lá em cima, né? Aí, quando a gente trata essas massas, esses níveis, né? A gente tem também os subníveis, que são os registros dos níveis, né? Porque os níveis, eles acabam trazendo mais massa e mais dor. E esses são subníveis, que é onde a gente trata no Takion-Stock. Eles ficam aqui no nosso mental inferior, tá? E também no emocional, porque acaba advindo do emocional, né? Então, quando a gente trata essas massas aqui dos níveis, aqui na humanometria, ainda vão ficar os subníveis, que são subníveis dos níveis, né? Que elas ficam aqui mais no mental inferior. O que é Takion-Stock? Ela é uma energia de quinta dimensão, tá? Que é a quinta dimensão onde ficam os nossos corpos superiores, os corpos de luz, né? E a quarta dimensão, onde ficam os corpos mais densos. Então, a Takion-Stock, ela tá numa quinta dimensão, que é onde está o nosso mental superior, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai tratar também esses subníveis, a gente vai dar consciência para esses subníveis, a gente vai tratar eles, essas criaturas, né? Porque, na verdade, o que é uma criatura? É o mental, é a nossa psique, né? É a união do mental inferior com o emocional, certo? Então, esses subníveis, eles também eles são uma massa, são uma criatura que elas não podem ser desfeitas, tá? Porque elas são como se fossem uma alminha. Então, e elas vêm com crenças também, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar consciência para elas, né? A gente vai levar elas lá na quinta dimensão, que é onde não tem tempo e espaço, simplesmente e a gente vai dar consciência para ela, vai tratar ela e para que ela possa evoluir e possa também ajudar a gente no nosso processo evolutivo. Porque assim, gente, tudo que não for para o nosso que não servir ao nosso mental superior, ele não pode estar ali, tá? Ele tem que ser tratado, ele tem que ser cuidado, ele não pode ficar ali, porque o que vai acontecer? Se ele ficar aqui, ele vai acabar passando para o corpo físico, aqui pelo duplo etérico, e vai se transformar numa doença ou num acidente. Porque essas massas, porque assim, a gente é amor, nós somos amor, nós somos puro amor. E esse tipo de energia não condiz com o nosso corpo, entendeu? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos amor. É como se você fosse colocar, por exemplo, um carro que a gente alimenta só com gasolina. Se você for colocar nele sei lá, iogurte, se for colocar chocolate nele, colocar leite nele, o que vai acontecer? Ele não vai funcionar, ele vai quebrar. Por quê? Porque essa não é o alimento dele, não condiz com ele. Então ele não deveria estar ali. E isso vai acabar estragando o carro, né? É a mesma coisa com o nosso corpo, né? Tudo que não for amor não vai servir para o nosso corpo, ele precisa ser tirado dali. Aí essa massa ela vai dar um jeito de sair, tá? É aí que acontecem as doenças,
tá? E os acidentes e os bloqueios da nossa vida, tá? Porque a doença, ela estoura esse processo, essas massas, elas acabam saindo, estourando e refletindo no nosso corpo físico através das doenças, porque daí sim ela vai sair e vai voltar como energia emanente, entendeu? Porque elas não podem estar ali, porque elas não servem ao nosso mental superior, que é onde está o nosso projeto de vida, que é ele que sabe o que a gente veio fazer aqui. Então, se essas massas não servirem ao nosso mental superior, que é o que a gente, que é o corpo que sabe o que a gente veio fazer aqui na vida, elas vão atrapalhar e elas precisam ser eliminadas. É por isso que a gente precisa fazer os tratamentos e precisa fazer toda a metodologia. Porque a manometria vai cuidar desses níveis, que são a origem de todo o trauma. A Takion-Stock é a energia de quinta dimensão, que vai cuidar dos subníveis que foram advindos desses níveis, né? Esses registros. E ainda a gente vai ter a TDR, tá? Que são as fotos que precisam ser rasgadas. Porque assim, tudo que a gente vê na nossa vida, não importa se seja real ou não, sendo ilusão ou real, eles ficam armazenados na nossa mente, através de uma foto, entendeu? E essas fotos elas precisam ser eliminadas, porque essas fotos também vêm dos níveis e dos subníveis, e elas precisam ser rasgadas e jogadas no lixo, porque elas também não servem ao nosso mental superior, porque elas vieram dos níveis e dos subníveis, certo? Então, na TDR, a gente vai pegar essas fotos e a gente vai rasgar elas. Essas fotos, elas ficam no nosso inconsciente, que é o que acionou a foto foi essa sensação ligada a ela, no caso. O que acionou essa foto foi a sensação que eu tive do subnível e do nível, né? Que são fotos, são crenças, são pensamentos negativos que a gente tem, então elas ficam mais aqui no nosso mental inferior, tá? Porque são crenças, mas são crenças que são baseadas nos níveis. Por exemplo, se o meu nível for um trauma de um abuso, por exemplo, ele vai gerar os subníveis e vai gerar as fotos também. Aí tudo que tiver, por exemplo, relacionado a esse assunto, eu vou achar que não presta. Por exemplo, homem não presta, todo homem vai me machucar. Esses registros ficam no nosso campo eletromagnético. Eles atrapalham, eles não deixam a nossa vida fluir, eles causam doenças, eles precisam ser eliminados, entende? Então, na TDR, a gente vai rasgar essas fotos e vai fazer a reprogramação com o nosso mental superior, tá? Então, a gente vai tirar todo esse lixo que tá aqui, ó, pra gente poder receber a energia do mental superior. Porque quando tem muita massa aqui, essas massas, elas vão obstruir o campo e a energia não vai conseguir passar, entende? Ele não consegue entrar em contato com a gente porque tem muita massa, tem muita coisa atrapalhando, tem muita energia ali que precisa ser eliminada. Por quê? Porque ela não tem nada a ver com o nosso mental superior. E a gente não consegue se realizar na nossa vida, a gente não consegue fazer a nossa missão de vida, nosso projeto de vida, a gente não consegue porque a gente tem essas massas que estão atrapalhando. Então, esse tratamento ele é muito, muito importante porque ele vai limpar esse campo, entendeu? Você vai entender, tá? Porque tem muita coisa que a gente entende com a cabeça, mas a gente não consegue resolver. Por quê? Porque não tá na cabeça, tá no emocional, tá nesse corpo aqui. Porque às vezes aqui a gente acaba entendendo, mas a gente não consegue resolver por quê? Porque não se resolve, se sente, se leva para tratamento, tá? E isso só pode ser feito nos tratamentos, tá? Porque, lógico, né? Consciência também é 50% da cura. Porque se você não entende o que está acontecendo, você vai acabar fazendo sempre as mesmas coisas e vai acabar criando mais massas. Então, você precisa entender e você precisa tratar para não fazer mais de novo, tá? Então, é 50% de consciência e 50% de tratamento, tá? E esses tratamentos só são possíveis fazer em terapia mesmo. Tá, então a TDR ela vai rasgar essas fotos, ela vai rasgar essas ilusões, essas crenças, porque muitas vezes a gente tem a crença de que a ilusão, né, de que, por exemplo, a gente quer uma coisa na nossa vida e ela não tem nada a ver com o nosso mental superior, tá? Não que ela seja melhor ou pior, ela simplesmente não tem a ver com a nossa missão de vida, porque cada um tem a sua missão de vida, cada um traz em si o que veio fazer aqui na Terra. O meu é diferente do seu, que é diferente do dele, que é diferente do outro, né, porque a gente escolheu vir aqui resolver certas situações e realizar certas coisas na nossa vida. E o nosso mental superior é que sabe disso,
entendeu? Então a gente precisa manter a conexão com ele, porque é ele que sabe o que é melhor pra gente, certo? Então a gente precisa rasgar essas ilusões, essas crenças que não tem nada a ver com a nossa missão, pra gente poder realmente seguir a nossa verdadeira missão aqui na Terra, certo? E também tem a regressão, mas a regressão, ela é usada em alguns casos, tá? A regressão é como se fosse uma viagem no tempo pra gente encontrar algum processo que gerou um desequilíbrio, que é uma massa presa no espaço-tempo. Então, por exemplo, às vezes aconteceu alguma coisa numa outra vida, e o que acontece? Essa massa, ela fica presa no espaço-tempo, ela fica se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, se é uma situação de muita dor, ela tá lá presa, repetindo, revivendo aquilo, revivendo, 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 revivendo. E a gente precisa também resgatar ela lá e precisa dar consciência para ela. Então, a gente vai fazer isso na regressão. E também a gente vai reprogramar, a gente vai fazer reprogramação de DNA com o mental superior, tá? Que é a informação original dos nossos corpos em equilíbrio, né? Porque assim, no nosso DNA, a gente tem, lá no nosso DNA, a informação exata, que é quando a gente criou, quando a gente nasceu, a gente veio aqui na Terra, porque a gente nasce limpinho, né? A gente nasce sem crença, a gente nasce sem pensamento negativo, a gente vai adquirindo essas coisas ao longo da nossa vida, né? Então, na regressão, a gente vai fazer essa reprogramação de DNA. A gente vai reprogramar com o nosso mental superior exatamente a forma dos nossos corpos equilibrados, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar, a gente vai eliminar todos esses lixos aqui. Todos não, né? Porque é muita coisa. É muita, imagine, várias vidas criando muitas massas. É muita coisa. Então, nesse tratamento de humanoterapia, a gente vai dar uma limpada nesse campo aqui, a gente vai tratar alguns processos, porque cada processo é um processo. A gente vai limpar, a gente vai levar essas massas para tratamento, vai rasgar as fotos e vai conectar com o seu mental superior, que é o seu projeto original de vida, que é a tua missão, teu projeto de vida que você veio fazer de verdade aqui na Terra. E daí não precisa sair, né? O duplo etérico vai acabar transmitindo uma energia de muito mais qualidade aqui pro físico, evitando doenças e evitando bloqueios de vida, tá? Então, como que funciona? A gente vai ter uma primeira consulta, que é onde eu vou usar a mesa radiônica, onde a gente vai usar a radiestesia para a gente verificar os processos, e nela a gente vai ver quantas sessões você vai precisar para fazer o tratamento. Porque cada caso é um caso, cada ser humano é único. Então a gente vai identificar ali na mesa, a gente vai entrar em contato com o meu mental superior, vai entrar em contato com o seu mental superior, tá? E ali a gente vai ver como que a gente vai fazer esse tratamento. Tá? Então, a primeira consulta a gente vai fazer esse levantamento, né? O levantamento do que vai precisar ser tratado. E a gente vai fazer uma harmonização também para poder dar uma melhorada ali no teu campo eletromagnético, tá? E a gente também tem o baralho terapêutico. O baralho terapêutico, depois de todo esse tratamento, depois de toda essa limpeza, o que ele vai fazer? Ele vai dar um direcionamento, que é esse daqui. Ele vai dar um direcionamento, ele vai te mostrar como que estão as energias nesse momento na sua vida, e ele vai poder te dar um direcionamento das coisas na sua vida daqui pra frente, nessa sua nova fase de vida. Então, é um tratamento muito completo, tá? Onde é feito sempre essas técnicas que são incríveis, porque elas realmente limpam o campo, tá? O campo eletromagnético, toda essa sujeira que precisa ser eliminada, que acaba também atraindo obsessores, né? Que estão aqui no duplo etérico, que é onde eles ficam. Porque o que acontece? Por que acontece a obsessão? Obsessão externa, né? Porque também tem a auto-obsessão. Porque você realmente está com essas massas aqui, ó. Todas essas massas. E são essas massas que vão atrair os obsessores, tá? Porque elas têm a mesma energia desses obsessores. Então, quando você limpa essas massas, não tem mais onde o obsessor se agarrar, entendeu? Porque você já limpou. Então, assim, a vida flui muito mais, sabe? Então, assim, pra mim é um tratamento incrível. E antes de qualquer outra coisa, você precisa fazer essa limpeza. Tá? Então, a humanoterapia, ela funciona dessa forma. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco para tirar dúvidas e para marcar a sua consulta, tá ok? Obrigada!